Olá aos alunos da disciplina Estágio Supervisionado 3 da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Esse vídeo é um complemento da aula síncrona que nós tivemos para discutir um artigo que analisa o tema do currículo na área de História em articulação com a historiografia e com as teorias do currículo. Então, com esse vídeo eu quero apenas complementar a parte final do artigo, porque nós não conseguimos contemplar essa parte final durante a nossa aula síncrona, não houve tempo. Então, gravo essa videoaula para expor os argumentos que ficaram faltando. Lembro apenas qual é o meu argumento central nesse texto. O argumento central, que eu tentei defender ao longo da aula, é que a versão homologada da BNCC sinaliza para uma atualização das teorias tradicionais do currículo, pois ela se preocupa mais com o que deve ser ensinado do que com um questionamento crítico sobre a finalidade do processo de ensino-aprendizagem. Em termos de historiografia, eu quero abordar isso, enfatizar isso no vídeo. Um desdobramento desse argumento é que, na minha leitura, na versão final da BNCC, existe a prevalência de uma abordagem cronológica do passado histórico em detrimento da ênfase no passado prático. Bom, se lembram que eu fiz uma exposição sobre os PCNs, e eu assinalei que os PCNs já apresentavam uma crítica ao ensino conteudista, principalmente aquele que se centrava no campo da história, numa narrativa factual dos grandes heróis da cena política. Então, do ponto de vista didático, a ênfase nas habilidades e nas competências, que já era trazida pelos PCNs, tem esse grande mérito: romper com o método tradicional. Porém, a BNCC, que também se pauta pela pedagogia da aprendizagem, pela ênfase nas competências e habilidades, existe um certo currículo oculto. Pois o currículo de História, assim como outros currículos, não comunica apenas conteúdo, mas também valores. Sempre que formos ler um texto curricular, precisamos estar atentos não apenas aos conteúdos que estão sendo veiculados, mas aos valores. Como esses conteúdos vão ser abordados. Nesse sentido, eu destaco que o papel que antes era ocupado pelo Estado Nacional foi ocupado pela lógica empresarial de mercado. Então, se no século XIX, quando o ensino de História surge no Colégio Pedro II, ou mesmo no início do século XX, na era Vargas, o grande objetivo do ensino de História era formar cidadãos patriotas, né, cidadãos que se sentiam identificados com o seu Estado Nacional. Hoje, esse lugar central, que antes era ocupado pelo Estado Nacional, parece ter sido ocupado pela lógica empresarial de mercado. O discurso das habilidades e competências foi apropriado pela lógica neoliberal, a tal ponto que na última versão da BNCC, que vocês leram, a noção de competência aparece como sendo a mobilização e a aplicação dos conhecimentos escolares para resolver demandas ligadas à cidadania e ao mundo do trabalho em situações práticas. Então, existe uma certa tensão na BNCC entre a formação para a cidadania e a formação para o mundo do trabalho. Mas parece que a formação para o mundo do trabalho acaba prevalecendo em muitos casos. O grande problema disso é que a educação pode acabar sendo reduzida ao seu uso pragmático e à aquisição de conteúdos para finalidades imediatas. Ou seja, a educação é reduzida ao uso pragmático e à aquisição de conteúdos para finalidades imediatas. Isso faz com que a escola se transforme e seja vista pela sociedade apenas como uma prestadora de serviços, como qualquer outra empresa.
Além disso, vale lembrar que a trajetória da BNCC de História foi marcada por instigantes discussões em audiências públicas e também pela dissolução repentina das comissões redatoras, sobretudo das duas primeiras comissões, ainda no governo Dilma. Isso simbolizou o enfraquecimento das comissões, cujos integrantes apresentavam uma notória atuação na reflexão acadêmica sobre o tema da educação básica, e o fortalecimento de um outro grupo, um grupo alinhado com as ideias dos chamados reformadores empresariais da educação. Esse grupo se define basicamente pelo princípio de que os valores e princípios de organização da iniciativa privada são os mais pertinentes para melhorar a qualidade da educação nacional. Então, não surpreende que grupos como a Fundação Lehman, a Fundação Ayrton Senna e vários outros grupos da iniciativa privada tenham feito tanta propaganda sobre a BNCC, porque esse grupo aposta numa reforma da educação que seja protagonizada por valores da iniciativa privada. A ideia é a seguinte: a ideia é que valores da iniciativa privada podem ser aplicados na educação para melhorar a qualidade. Principalmente valores como inovação, empreendedorismo. Então, são valores ideológicos que estão colocados no mundo contemporâneo e que, de alguma maneira, estão expressos também na BNCC. A versão homologada da BNCC, de História, ela é a terceira, e ela difere muito das duas versões anteriores. Ela gerou menos debates do que as anteriores. As anteriores geraram muito debate, principalmente por aquela polêmica em relação ao ensino de história antiga e história medieval, mas essa última versão, na minha perspectiva, ela é mais questionável do que as anteriores. Cabe recordar que a primeira versão da BNCC de História foi vetada publicamente pelo então ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, sob a afirmação de que essa versão do documento praticamente, abre aspas, eu vou citar aqui o Renato Janine Ribeiro, ignorava o que não fosse o Brasil e a África, e queria partir do presente para ver o passado. Então, fecha aspas aqui. O Renato Janine Ribeiro dizia que esse era o problema. Não partir de Grécia, de Roma, mas partir da África ou da história indígena. Além disso, historiadores profissionais da área de história antiga e história medieval reclamavam da retirada de conteúdos clássicos do seu campo de estudo. Apesar disso, o meu foco não é problematizar essas versões anteriores, não vou entrar no mérito do debate sobre esses conteúdos, se eles deveriam ou não estar no currículo. Mas eu vou problematizar a versão homologada da BNCC. Nesse sentido, um primeiro aspecto a ser questionado diz respeito à representatividade regional dos elaboradores do documento. Como se sabe, um dos grandes desafios para a elaboração de um currículo nacional num país de dimensões continentais e diverso como o Brasil é exatamente o balanceamento entre a diversidade cultural e as demandas de uma estrutura curricular comum. A BNCC, ela é um dos, digamos assim, no período democrático, pós-redemocratização, é o primeiro currículo nacional. E elaborar um currículo nacional no Brasil traz esse desafio. Como elaborar uma lista, né, um currículo, um documento oficial que dê conta da diversidade, da profunda diversidade cultural existente no país. Se nas duas primeiras versões da BNCC era possível observar uma notável diversidade regional quanto à origem dos redatores e dos leitores críticos, na versão homologada, que é a versão final do documento, há um grande predomínio de profissionais ligados à Universidade de São Paulo. Diante disso, eu coloco o seguinte questionamento: afinal, como uma base
nacional comum curricular pode ser representativa da diversidade cultural existente no país, com uma comissão redatora de origem tão homogênea, né? Como essa base vai ser representativa se grande parte dos seus redatores estão concentrados no Sudeste, especialmente em São Paulo? Na minha interpretação, essa versão homologada da BNCC desperdiçou uma oportunidade preciosa de realizar uma reforma mais profunda na concepção de história ensinada nas escolas. Então, o jogo estava em aberto, né? Um grupo tentou fazer mudanças mais profundas, escolhendo a história indígena e a história da África como ponto de partida. Isso iria renovar profundamente a maneira como ensinamos história na escola, mas esse grupo foi derrotado. E o grupo que ocupou o lugar, o grupo que venceu, na minha opinião, ele desperdiçou essa oportunidade de mudar mais radicalmente o ensino de história. Na contramão do que estava sendo proposto pelas primeiras comissões, que defendiam um ensino cujo eixo norteador era mais temático e tinha como ponto de partida aquilo que está mais próximo de nós, a história do Brasil, a história da África e a história indígena, ao fim e ao cabo, o que aconteceu foi um reforço da perspectiva eurocêntrica e cronológica. Partindo para a reta final dessa videoaula, eu diria que, em termos historiográficos, né, eu apresentei aqui alguns argumentos de ordem política e de ordem didática, pedagógica, agora eu quero apresentar um argumento historiográfico. E aí, para apresentar esse argumento, eu vou retomar uma distinção trabalhada pelo Hayden White. Ele propõe uma distinção entre duas categorias, o passado histórico e o passado prático. Essas categorias podem nos ajudar a refletir criticamente sobre as concepções de história presente na BNCC. Em linhas gerais, White argumenta que o passado histórico é uma construção teórica que está presente apenas nas páginas dos livros de história, no qual o passado é construído como um fim em si mesmo, pois ele possui pouco ou nenhum valor para entendermos ou explicarmos a realidade atual, e também não fornece nenhum guia para atuar no presente ou prever o futuro. Ou seja, é uma abordagem mais conteudista, mais factual do passado. É o passado como um fim em si mesmo. É a ideia de que os conteúdos devem ser ensinados, né? No campo da história, esse passado histórico aparece dessa forma. Precisamos estudar os conteúdos como um fim em si mesmo, evitar os anacronismos, não partir do presente para ver o passado, mas estudar o passado nos seus próprios termos, como ele aconteceu. Esse é o passado histórico. Em contraposição, White defende que existe um passado prático. O que é o passado prático? O passado prático é a compreensão do passado que nós experimentamos na nossa vida diária e às quais nós recorremos para nos orientar em situações cotidianas do campo prático, que envolvem desde questões éticas, pessoais, até mesmo o engajamento em programas políticos. Então, o passado histórico é esse estudo do passado por ele mesmo, e o passado prático é um olhar para o passado que está preocupado com a orientação no presente. O passado prático é aquele passado, são aquelas compreensões do passado que nós usamos para tomar determinadas decisões éticas, para justificar o nosso engajamento em um projeto político. Vejam, na versão final da BNCC, o pensamento histórico ou a atitude historiadora, que é o termo que aparece lá, foram reduzidos prioritariamente aos processos metodológicos de abordagem do passado histórico. E eu cito aqui quais são esses processos: identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. São processos metodológicos importantíssimos, mas eles enfatizam muito o passado histórico, não enfatizam
não dão grande espaço para o passado prático, para a orientação no presente a partir de um olhar para o passado. Nos anos finais do ensino fundamental, a BNCC sugere que o processo de ensino e aprendizagem da história seja pautado apenas por 3 procedimentos básicos. E eu cito esses procedimentos. 1. A identificação de eventos considerados importantes, especialmente na história do Ocidente, ordenando esses eventos de forma cronológica e localizando no espaço geográfico. Então, é a ideia de contextualizar. 2. O desenvolvimento das condições para que os estudantes analisem e compreendam os documentos históricos registrados em vários tipos de linguagem. Então, a importância do estudante lidar com fontes, com documentos históricos. 3. Reconhecer a possibilidade de diversas interpretações de um mesmo fenômeno, avaliando as hipóteses para a elaboração de suas próprias proposições. Percebam que não aparece explicitamente na BNCC um compromisso com valores éticos, com o ensino de história que vai orientar a vida prática no presente dos estudantes, com o ensino de história que vai desenvolver competências e habilidades para que o estudante desenvolva senso crítico. É uma ênfase muito na metodologia e pouco nos aspectos ético-políticos do ensino de história. Num texto recente, a historiadora Katia Abud observou que, do ponto de vista da periodização e da seleção da listagem de conteúdos, a BNCC está muito próxima de programas de ensino que foram vigentes aqui no Brasil entre 1915 e 1931. Pois a BNCC toma a história antiga como sendo o único ponto de partida possível para o estudo da disciplina. Então, essa preocupação cronológica com o quadripartismo histórico coloca a BNCC em sintonia com os currículos mais tradicionais. Para encerrar, eu vou enfrentar uma questão de ordem ética e política. Diante de tantos problemas que eu apontei aqui no atual currículo de História, o que podemos fazer, então? Agora que detectamos tantos problemas, né? O que fazer? Antes de mais nada, eu destaco que cabe aos professores manifestar sua resistência no chão da escola. Isto é, o currículo é um discurso. E, como qualquer texto, como qualquer discurso, o significado dele é atualizado e interpretado pelos leitores, no caso, os professores. Ou seja, existe uma margem de atuação no cotidiano da sala de aula, no qual será possível expressar uma prática do ensino de história voltado para a cidadania e não para o tecnicismo dos valores empresariais de mercado. Então, por mais que a BNCC, na minha perspectiva, contribua para uma concepção mais tecnicista, cabe aos professores resistir. Cabe aos professores oferecer um ensino de história que se paute pela cidadania. Isso significa questionar aquela ênfase no passado histórico e se abrir para o passado prático. Entender que o ensino de história deve se preocupar não com o passado em si mesmo, mas com o passado que nos ajude a entender melhor o nosso tempo presente, especialmente para nos orientar em decisões éticas e políticas. Ao interpretar criticamente a BNCC, os professores de História da Educação Básica podem e devem mostrar que a história não se preocupa apenas com o passado histórico, isso é, com a contextualização cronológica daquilo que aconteceu, mas, sobretudo, deve procurar compreender o passado histórico em articulação com o passado prático, na busca ético-política de significados que impulsionem ações no presente em nome de um futuro mais democrático e menos injusto. Era isso, gente. Fiz a leitura aqui de um resumo que eu elaborei do artigo. Espero que a leitura não tenha ficado cansativa.
Enviem os comentários de vocês no fórum do SIGA, no e-mail, digam o que vocês acharam dessa modalidade, né, dessa iniciativa de gravarmos videoaulas, e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem.